tentar entender o que significa isso, o que é cura, como que a medicina vê esse processo, como nós vemos isso dentro do aspecto espiritual, como a gente vê isso dentro da jornada do sagrado. Nós iniciamos o nosso trabalho nas redes sociais falando muito da questão do sagrado, que é algo que a gente enfoca muito na nossa vida, que nós enfocamos muito no nosso trabalho junto aos nossos pacientes. Então, vamos lá. E a primeira coisa, quem nos conhece está acostumado com a gente, nós sempre iniciamos há muitos anos tudo aquilo que nós apresentamos, as nossas palestras, os nossos cursos, os nossos seminários. A gente tem uma preocupação em conceituar aquilo que nós vamos falar. Porque à medida em que a gente entende o conceito, a gente tem maior facilidade para refletir sobre o assunto. E geralmente, além de buscar o conceito, eu busco a etimologia. De onde vem essa palavra? O que essa palavra, né, significa na sua língua de origem? Então, um conceito de cura é que a cura é o processo de restauração da saúde. Então, a cura é uma reconstrução a partir de orientações, de técnicas, de posicionamentos pessoais para a reconstrução do que nós chamamos de saúde. A palavra cura, ela vem do latim, né? Da palavra em latim cura, que significa cuidado. Então, quando nós trabalhamos com a palavra cura, nós estamos falando sobre cuidados. Cuidados que são abrangentes. Nós vamos ver, né, que são perspectivas inúmeras que nós vamos poder abordar aqui, pensando no que seja a cura e nas instrumentações que nós podemos usar de cura. Então é importante a gente lembrar, existe um autor que eu acho que é assim que se diz, Aksai Dubey. Esse autor, ele traz uma citação muito interessante, que ele diz que cura não significa que o dano nunca existiu. Isso significa que o dano não controla mais as nossas vidas. Então, quando nós falamos de cura, nós não estamos falando de um apagamento, de um desaparecimento de algo que seja orgânico, emocional, ou que seja espiritual e que vai desaparecer na nossa vida. Significa que aquilo, né, que esse autor chama de dano, que nós podemos chamar de lesão, de ferida, né, aquilo não significa que deixou de existir, que não há uma cicatriz, mas que aquela cicatriz ela está presente, mas ela não significa um controle sobre a nossa caminhada,
sobre a nossa vida. Então, é importante que a gente entenda que quando a gente fala de cura, mesmo no sentido material, biológico, não significa que não tem alguma sequela, não tem algo que acompanha a vida da criatura, mas que esse fator ele não é mais relevante dentro do contexto das nossas vidas. Só para exemplo, eu trazendo uma lembrança muito pessoal, né, que eu já comentei muitas vezes nas minhas lives, que em 2005 se descobriu que eu tinha um tumor de tireoide. Eu era portador no meu organismo, na minha glândula, de um tumor, e um tumor maligno. Primeiramente, é muito importante a gente lembrar isso. Eu trazia comigo uma lesão, mas essa lesão não trazia naquele momento nenhum comprometimento orgânico na minha vida. A momento nenhum eu tive alterações no meu organismo, alterações no funcionamento glandular que fossem justificados pela presença daquele tumor. E a indicação foi extirpar a glândula, e posteriormente ser submetido a uma radioterapia muito específica, que é a iodoterapia, onde você ingere o iodo, o radioisótopo, e que ele vai funcionar como um elemento para destruir as possíveis células malignas que poderiam ter ficado no meu organismo. Então, a partir da retirada da glândula, eu passei a ter uma ausência da produção do hormônio, e essa ausência, ela tem um significado importante, crucial na minha vida, e desde então eu tomo diariamente o hormônio tiroidiano que me falta e que é importante para a minha caminhada. Em 2016, 10 anos depois do tratamento, eu fui considerado curado do câncer. Mas a falta do hormônio permanece. E se a gente fala em uma cicatriz, eu tenho uma cicatriz, inclusive, na região do pescoço, que pelo cuidado e habilidade do cirurgião, ela ficou praticamente invisível. As pessoas geralmente não a percebem comigo. Então, é aquilo que nós estamos falando. Cura não significa que o dano nunca existiu, Mas esse tumor não está mais presente na minha vida, e hoje, quase, vão fazer agora 17 anos que eu fui operado, e eu não tenho nenhum comprometimento nessa área, nenhuma alteração nesse campo, ou seja, aquele tumor não tem nenhum controle mais na minha vida. E as suas sequelas,
né? As sequelas que são da cirurgia, elas estão aí presentes, mas graças a Deus, com a possibilidade da reposição hormonal e de ter uma vida normal, com acompanhamento médico, né, satisfatório. Então, isso é importante, só para dar um exemplo nesse contexto. Quando a gente fala, então, de cura, a gente queria falar dos tipos de cura, né? Porque falar de cura, ele pode abranger para uma pessoa, para outra pessoa, um aspecto do indivíduo, né? Uma perspectiva que ele tem sobre o que seja a doença e a busca da saúde, e um trabalho dentro dessa perspectiva do indivíduo para buscar a cura. É interessante lembrar que nenhuma dessas abordagens a gente diz que é certo ou errado, são pontos de vista em que profissionais, em que terapeutas, em que pessoas que trabalham no campo da espiritualidade veem esse processo de cura. Então, muita gente, quando fala de cura, está falando de cura física, né? E muitas vezes também as pessoas querem apenas esse tipo de cura, né? A cura da diabetes, a cura de um câncer, a cura de um processo infeccioso, né? E a abordagem que a pessoa busca, ela está voltada totalmente a esse aspecto. E se o profissional ele tenta ampliar essa visão, muitas vezes a pessoa se sente insatisfeita ou vê que o trabalho não foi adequado. E nesse contexto, né, ela busca, né, retomar e reencontrar um profissional que esteja preocupado simplesmente com a sua cura física. Outras pessoas e outros profissionais, eles enfocam uma cura das emoções, dos sentimentos, das expressões que o indivíduo carrega. Às vezes até negando os elementos físicos, né, identificando-se apenas com as emoções e os sentimentos, e essa pessoa, né, ela busca esse recurso, às vezes sem também focar a questão orgânica, o próprio indivíduo, e ela fica satisfeita se emocionalmente ela está dando conta de lidar com aquilo, e muitas vezes o tratamento orgânico ele é deixado em segundo plano, né, por uma escolha do indivíduo. Tem muitas pessoas, né, que têm uma preocupação muito grande, né, com a sua vida intelectual, né, com a sua capacidade de pensar, com uma inteligência de raciocínio, com todo esse contexto, né, e ela foca na vida dela se manter dessa maneira, né, do ponto de vista da mente, do intelecto, e esquece muitas vezes as necessidades orgânicas,
como é muito racional, não se identifica muitas vezes com aquilo que é emocional e acha que o importante na vida é a inteligência, o raciocínio, essa capacidade de se utilizar disso. Muitas pessoas, elas estão à busca de uma cura da alma, uma cura do espírito, uma transformação espiritual. Mesmo quando a gente fala nesse contexto, a busca da cura espiritual, ela é percebida ou ela é enfocada pelos indivíduos de formas diferenciadas. A maioria dessas criaturas que falam de uma cura espiritual, elas estão mais preocupadas com uma aparência de estarem bem espiritualmente, de se mostrarem portadoras de virtudes para o mundo, do que, na realidade, fazerem-se construtores de uma perspectiva espiritual diferenciada e profunda nas suas vidas. E nós diríamos que, em menor quantidade no planeta, nós encontramos pessoas que querem uma cura espiritual mais profunda, de uma verdadeira conexão com Deus, com o divino, com o sagrado, como as pessoas queiram chamar. Essa busca dessa conexão mais profunda, ela está presente na história da humanidade todo o tempo. E aqueles que são chamados de avatares, né? Hoje a palavra se tornou conhecida por causa do filme Avatar, né? Que já está na segunda edição, né? A segunda parte da história do Avatar, né? Está no cinema. Quem não assistiu, eu trago aqui a dica, vá assistir o filme, ele é muito bonito, não só a história, as mensagens, mas o trabalho de fotografia, as imagens, o 3D, faz para a gente, né, são mais de 3 horas de filme e a gente não vê o tempo passar. Muito bom, muito bom. E nós temos, né, então, através desses avatares, essa informação, né, dessa busca de uma cura espiritual mais profunda. Mas tem ainda uma outra abordagem, que é de uma cura integral. E quando a gente olha para nós sem essa divisão, né? Porque essa divisão é, na verdade, algo didático, né? Não tem como eu esquartejar meu espírito, meu emocional, meu intelectual e o meu corpo, separar essas coisas, na verdade. Isso é muito mais didático para a nossa inteligência, que ainda é muito pequena para aquilo que é muito mais amplo
que é essa conexão real do espírito com Deus, a gente faz esse aprendizado por etapas. Mas nós não somos, na verdade, esse contexto, e a nossa abordagem especial, a abordagem que a gente propõe, né? A abordagem com a qual eu trabalho dentro do meu consultório é de uma cura integral. Claro que eu sei que isso é um processo, é um caminho, e que a gente não vai conseguir isso de uma hora para outra. Mas sei também que à medida em que você consegue falar sobre isso com as pessoas, elas vão ampliando essas condições dentro delas e elas vão podendo abrir a mente e o coração para buscar algo a mais na vida. E muito mais do que isso. Quando a pessoa se disponibiliza a buscar esse algo a mais, ela consegue progressivamente fazer com que algumas coisas que eram vistas como doenças, elas se transformem em instrumentos para o seu crescimento pessoal. E essa mudança de visão, que traz um certo alívio, muitas vezes também traz o desaparecimento daqueles sintomas e a pessoa se sente mais saudável. Às vezes, a gente é questionado: como é que você vai falar sobre isso com pessoas que são portadoras de transtornos mentais? Primeiro, é muito importante que as pessoas entendam. Não é porque uma pessoa é portadora de um transtorno mental que ela tenha algum tipo de comprometimento de inteligência. A grande maioria dos transtornos mentais não são acompanhados de comprometimento intelectivo. E muitos pacientes passam a ter um comprometimento intelectual, um comprometimento cognitivo, por falta de tratamento, por falta de adesão ao tratamento, levando a inúmeras crises, chegando num determinado momento a um comprometimento neurológico mais importante na área do intelecto, da inteligência, da memória, do raciocínio, e isso então se torna evidente. Mas a maior parte das pessoas que tem um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, que tem comprometimentos do campo psicótico, mas que são doenças que têm pouco tempo de estarem presentes na vida do indivíduo e que ele faz um tratamento, às vezes a inteligência é preservada. Muitos desses pacientes têm uma inteligência até superior ao próprio profissional que o acompanha. Então, a partir do momento que a pessoa
têm inteligência, a partir do momento que as pessoas têm a manifestação emocional na vida delas, elas podem ser tocadas a refletirem nesse contexto. E no Brasil, especialmente, grande parte das pessoas que buscam tratamento, elas acreditam em Deus, elas têm algum tipo de crença espiritual. E quando você amplia a visão de uma doença e mostra esses aspectos mais profundos do indivíduo, isso toca essas criaturas. E no caso específico do meu trabalho, os pacientes me buscam não só pela habilidade técnica profissional, mas principalmente por essa abordagem que eu faço nas minhas lives, que eu falo com os meus pacientes, que eu toco os meus pacientes respeitando as suas religiões, para elas pensarem e buscarem uma forma de estarem melhor, de utilizarem as ferramentas das suas crenças espirituais para a sua saúde. Então, nós trabalhamos, na verdade, com uma cura integral. Acreditamos que quando a gente fala de cura num sentido muito mais profundo e puro, nós estamos falando de cura física, emocional, mental e espiritual. Estamos abordando o indivíduo como um todo. Abordando o indivíduo como um todo. E se a pessoa nos procura e ela não tem nenhuma proposta nesse contexto, nós vamos trabalhar com os aspectos orgânicos e emocionais do transtorno mental, auxiliando naquilo que é possível. Eu entendo que isso às vezes fica muito superficial, mas é aquilo que ele consegue de trabalhar, é aquilo que ele busca, é aquilo que ele quer no seu caminho. Então, que seria um caminho de cura? Né? O que a gente chama de um caminho de cura? Então, para que a pessoa que está adoecida, né, que numa linguagem que perdeu a saúde, para que ela restaure a saúde, ela tem que ser submetida a um tratamento. Ela tem que ser tratada. Agora, talvez a expressão mais correta nesse contexto é dizer que as pessoas têm que ser submetidas a uma terapia. Quando a gente fala de tratar as pessoas, de alguma forma a gente está dando uma grande importância ao indivíduo que trata, né, que oferece o tratamento. Né? E nós vamos ver na nossa fala, né, que quando a gente passa a pensar em cura, a gente está falando em autocura, em responsabilidade pessoal. E a terapia, né, os métodos terapêuticos,
né? A terapia, a palavra vem do grego, né? Que teria um significado que o terapeuta é aquele que auxilia o indivíduo no encontro com Deus. Né? Não esse Deus que a gente coloca fora e distante, mas esse Deus que é interno, que é essa essência divina que todas as criaturas carregam com elas. Então, a, a proposta, quando a gente fala de um tratamento, nós vamos ver que existem diversas formas de direcionar esse tratamento. Então, se eu tenho uma abordagem orgânica, uma abordagem materialista, reducionista, esse tratamento vai estar todo voltado à questão biológica, seja o uso de remédios, a terapias biológicas, as cirurgias, né? E necessariamente uma pessoa que recebe um tratamento desse, ela, a partir desse tratamento, ela está bem ou está curada. Muitos dos meus pacientes e muitas pessoas com as quais eu convivo e que se submeter a algum tipo de tratamento orgânico para a retirada de um tumor, de uma doença, né? Eu, às vezes, falo para as pessoas, não com um contexto de que eu sou alguém que adivinha o futuro, que eu tenho premonição. Não, da experiência de ver o comportamento do indivíduo após essa abordagem de tratamento, assim, não vai melhorar. E se desaparecer alguma coisa, vai aparecer novo problema. Por quê? Porque a pessoa, ela não fez um movimento interior verdadeiro de cura. E isso não depende de uma habilidade de um cirurgião, do conhecimento farmacológico de um médico, do conhecimento de ferramentas psicoterápicas por parte dos psicoterapeutas. Não. Isso tem que partir da criatura. Tem que ser uma proposta para a sua própria vida. E essa caminhada, ela tem o seu tempo. Não é o tempo de quem está cuidando ou do familiar que está ao lado. Às vezes o indivíduo, para ser despertado, ele gasta muito tempo mesmo. E às vezes esse despertamento, ele vem em grandes desafios. Ele vem com coisas que cobram dessa criatura uma grande mudança. Eu acompanho um paciente portador de um quadro psiquiátrico grave, muito grave, né? E que esse indivíduo, né, ele tinha uma vida muito empobrecida pela própria doença, pela postura, às vezes, de proteção dos pais, mas ele foi caminhando com muitas dificuldades. E dentro
desse fechamento, esse enclausuramento que ele assumiu na vida dele, né, ele passou a ser descuidado com o seu organismo e desde pequeno, e isso foi mantido, né, porque as pessoas não deram conta de fazer essa mudança, ele tinha um hábito alimentar muito ruim. Quando eu comecei a acompanhá-lo, ele já era adulto, tinha mais de 20 anos, e quando eu tentava tocar na importância da mudança da alimentação, quando ele se queixava da obesidade e do incômodo, e que aquilo atrapalhava a vida dele, e falava com ele da importância da verdura, né, de comer verduras, ele virava para mim, mas eu como verdura, né? Em tudo que eu como tem cebolinha e salsinha. Até aquela idade, ele nunca tinha comido uma folha de alface, ou se comeu foi numa infância, né, em que ele não guardou esse processo. Ele não comia grande parte de legumes, ele não tinha uma alimentação natural. E ele viveu por um motivo independente do desejo familiar, um grande desafio no primeiro momento da pandemia, porque, embora adoecido, ele estava em casa. Quando a pandemia começou, ele desenvolveu um medo de ter a Covid-19 e as pessoas que cuidavam dele, em especial a mãe, né, no momento em que isso não se esperava, estava fora do país e foi impedida de voltar durante muitos meses. O desafio de estar praticamente só, porque ele estava com um irmão que auxiliava, mas não tinha uma postura de maior cuidado com ele, ele se viu tendo que mudar a vida dele. E ele escolheu cuidar do corpo dele. Então ele se propôs a fazer uma alimentação saudável. Então ele direcionou primeiramente essa questão para o organismo dele, porque o desejo dele era de emagrecer. Então ele me mandou uma mensagem que naquele dia ele tinha feito uma alimentação saudável e ele teve a preocupação de me mandar a foto do prato. Ele tinha pedido um prato, uma marmita, né, de alimentação, que eu praticamente tive muita dificuldade de acreditar. Que ali tinha alface, ali tinha cenoura, tinha tomate, arroz, feijão, carne, né? E a partir dali ele começou a aprender a comer verduras, a comer legumes, e ele conseguiu emagrecer praticamente 40 quilos durante a pandemia, foi fazer exercício, foi cuidar dele nesse processo, né? E a cabeça dele, que era, ele vivia muito parado, ele não tinha nenhum propósito de produtividade real dessas coisas, ele hoje tem um trabalho, ele tem pessoas que auxiliam ele no trabalho dele, né, que ganham algum dinheiro a partir do que ele criou para poder trabalhar. E ele mudou completamente a cabeça dele. Ele conseguiu, inclusive, assumir
o transtorno que ele tinha e falar sobre o transtorno, embora ele soubesse, mas ele nunca comentava sobre isso. Então, o que eu estou colocando é que esse caminho é uma escolha do indivíduo. Né? E falar, quem o visse antes não acreditaria que ele seria capaz de fazer todo esse movimento. Né? E a gente, durante o tempo da ausência materna, a gente foi muitas vezes um referencial real que ele tinha e fomos acompanhando e acompanhamos até hoje um processo de transformação. Então, ele começou com uma abordagem orgânica. Dessa abordagem orgânica, ele fez inúmeros movimentos emocionais e intelectuais para poder mudar a vida dele, criar um novo paradigma. E ele hoje está numa outra situação, ele não apresenta os sintomas psicóticos, ele está realmente numa condição diferente. Né? Então, nós vemos que à medida que essas mudanças acontecem e que o indivíduo foca em algum tipo de processo de cura, ele progressivamente ele abre um espaço na vida para outras visões, para outras questões. Né? E, embora ele saiba que eu sou espírita, ele não tem uma abordagem espiritual na vida, ou melhor, ele não tem uma crença religiosa na vida dele, né? Ele não se preocupa com a questão de Deus, não que ele hoje diga que Deus não exista, porque ele já fez isso muitos anos durante a vida dele, mas ele se abriu como pessoa, ele se mostra muito digno e procura ser ético na vida dele, e isso é muito importante nesse contexto. Então, nós vemos que os tratamentos, eles podem se iniciar de diversas formas. E é importante que, quando a gente tem uma abordagem integral, a gente aproveite esses movimentos de saúde para ampliar essa visão, não no sentido de doutrinação, né? Através de questionamentos, através de propostas para a mudança dessa criatura. Então, nós vemos que, né, essa visão dele de se preocupar com a estética, com a obesidade, ele mudou todos os valores metabólicos dele, tudo, isso é fundamental. Né? Ele mudou a vida dele. Né? Nós temos que entender isso. Nessa visão integral que eu busco praticar dentro do meu consultório, eu me baseio em dois conceitos de saúde que são conceitos de orientação espírita, né? Mas que falam, na verdade, uma linguagem geral compatível com toda a visão do sagrado da história humana. Um desses conceitos é do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, e está contido no livro chamado O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas,
E numa das perguntas sobre saúde, né, Emmanuel afirma que saúde é a plena harmonia da alma. Lembrando que, do ponto de vista espírita, alma é esse conjunto da essência espiritual no seu corpo físico. Né? Na visão espírita, quando falamos de espírito, nós estamos falando desse princípio inteligente ou dessa entidade extracorpórea. E quando nós falamos da alma, nós estamos falando desse conjunto que a gente comentava aqui. E um outro conceito que a gente se utiliza e que quem nos acompanha sempre, uma hora vai decorar, porque a gente sempre relembra, é de um espírito, né? Chama-se Joseph Gleber, que é um dos espíritos que é responsável pela fundação do Hospital Espírita André Luiz em Belo Horizonte. E esse espírito, num livro chamado Homem Sadio, Uma Nova Visão, que foi publicado a sua primeira edição em 1992, que é uma obra mediúnica ditada por diversos espíritos, a psicóloga Alcione Albuquerque e através da minha mediunidade, esse espírito diz que saúde é a real conexão da criatura com o seu Criador. Então, o processo de cura é um processo de reconexão com o sagrado. E esse processo, ele pode partir tanto da visão do físico, quanto da visão do emocional, quanto da visão focada no espiritual, e ela vai se completando, se ampliando à medida em que nós nos permitimos continuar esse caminho. Então, o que nós buscamos fazer no nosso trabalho é, na verdade, né, essa abordagem integral do ser, que não é uma novidade, né? Isso tem sido falado, né? Existem escolas no mundo que começaram a dizer isso, e é como se registrassem que criaram esse tipo de abordagem, mas essa abordagem é uma abordagem milenar. A mais importante figura da medicina ocidental, que é Hipócrates, que foi um grego, né? Ele era um terapeuta, ele também era um filósofo. Hipócrates nasceu por volta do ano 460 a.C., né? E teria morrido no ano 377 a.C., ele influenciou o próprio Platão, né? Ele influenciou Aristóteles, ele teve toda essa abordagem. Para ele, todo o contexto onde está a pessoa, quando se fala de tratamento, tem que ser analisado. Ele levanta que saúde não é uma questão só orgânica, que você precisa avaliar o ambiente familiar, a sociedade onde a pessoa vive, o sistema político no qual ela está inserida, o ecossistema onde ela se encontra, né?
o tipo de vida que ela assume. Então, ele já apresentava todos esses elementos, e a gente vai falar um pouco deles para a gente pensar sobre cura, né? A visão dele era uma visão bastante ampla nesse sentido. Quando a gente pensa, né, numa sociedade cristã como a nossa, e a gente pensa na visão de Jesus do que seria importante para que as pessoas fossem saudáveis, e a visão de Jesus é uma visão, né, totalmente vinculada à relação da criatura filho com Deus Pai, né? E ele nos lembra desse aspecto de saúde que ultrapassa a visão da academia tradicional que trabalha com saúde. Ele lembra, né, num dos seus sermões, não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem todo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Então, para ele, essa construção de saúde é uma construção das virtudes, né? Daquilo que o indivíduo verdadeiramente tem, e não aquilo que o indivíduo retém momentaneamente. Não que ele não valorize, por exemplo, o corpo, né? Os relatos bíblicos mostram inúmeras curas. O texto diz claramente, né, que as pessoas pediam aos discípulos a condição de que pelo menos os seus doentes, ou ele doente, pudesse tocar, né, na veste de Jesus, e os textos afirmam que todas as pessoas que o tocavam eram curadas. Muita gente pode não acreditar nisso, mas nós estamos trazendo essa visão. Então, para ele também cuidava do corpo, ele tinha um cuidado, né, com o emocional, ele tinha um respeito pela figura humana, que é algo que a gente está precisando retomar, porque nós estamos numa sociedade extremamente egoísta, extremamente hedonista e extremamente desrespeitosa, né? E ele lembra, né? A gente vê a conversa de Jesus, né? Com Zaqueu, o publicano, com a mulher adúltera, com a mulher samaritana, com os ladrões que foram crucificados com ele, mostrando a dignidade dele diante de cada pessoa, respeitando as pessoas independente do lugar que elas conseguiam ocupar socialmente. Então, isso, né, nessa visão de Jesus, as coisas são mais espirituais. Mas nós lembramos, né, que atualmente há uma abordagem que também se faz mais ampla, né, uma abordagem mais integral do ser, que é a abordagem da medicina do estilo de vida, onde não só os tratamentos farmacológicos e biológicos têm uma importância, né, que lembra a importância da alimentação, do sono, da atividade física, do controle do uso de substâncias, do manejo do estresse, da importância de se avaliar e cuidar dos relacionamentos. E a gente inclui
né, nesses elementos que a gente busca trabalhar com os nossos pacientes, a questão também da espiritualidade. Então, nós vamos ver, por exemplo, Hipócrates falando com a gente, né, lembrar que, que é do campo mental e emocional que vem, né, todos os sofrimentos, a dor, as tristezas, as lamentações dos homens. E quando eu buscava ver esses princípios hipocráticos, eu achei muito interessante que eu achei uma frase, a gente fala da nossa juventude hoje, e eu tenho me ocupado muito a estudar sobre os jovens, sobre as crianças, principalmente as que estão vivendo transtornos mentais, por causa do meu consultório, pela busca que as pessoas têm feito no meu trabalho, a partir, né, desses desafios, tentando utilizar-se da espiritualidade. Eu achei muito interessante que ele disse assim, os jovens de hoje, ou seja, mais ou menos 300 anos antes do Cristo, os jovens de hoje parecem não ter nenhum respeito pelo passado e nenhuma esperança para o futuro. Então, essa abordagem vai e volta na cabeça das pessoas. Mas ele fala, por exemplo, que o alimento seja tua melhor medicina. E hoje a gente tem cada vez mais a comprovação de que a gente é o que a gente come. Que a nossa questão orgânica, que a nossa situação funcional do nosso organismo, as expressões emocionais nossas, a capacidade de raciocínio, de uso do intelecto, tudo isso tem a ver com o tipo de alimentação que a gente tem. Quando há uma desnutrição, o organismo se compromete e esse comprometimento ele muda, né, a expressão emocional da criatura, ele muda a capacidade cognitiva da criatura, né? A gente via nesses dias aí a questão dos Yanomamis no Brasil, né? Essa situação tão grave, né? E o olhar de tristeza, de abatimento, de comprometimento, né? Você vê a incapacidade, às vezes, de expressão dessas pessoas porque falta um alimento, né? E quantos não têm alimento no Brasil e no mundo, né? A fome, a miséria é uma epidemia do mundo, né? Nós precisamos pensar seriamente nisso. Pior, porque enquanto tem muita miséria e fome, os ricos, os países ricos, consomem e desperdiçam, principalmente desperdiçam alimentos que matariam a fome de milhões e milhões de pessoas. Ele levanta uma outra questão, né, que ele diz assim, tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que vão curar tuas dores. Então ele responsabiliza-nos pela nossa cura. E ele diz que essas forças estão em nós. Posteriormente, na região da Judéia, né, um homem que se tornou a figura mais importante da história, que dividiu a história do mundo em antes e depois dele, dizia às pessoas que eram curadas e que vinham agradecê-lo e a bendizê-lo, e ele dizia, a tua fé te salvou. Vá e não peques mais.
muda o teu caminho, muda os teus propósitos, muda a tua forma de agir, a tua forma de fazer, né? Ele diz que para os males extremos, extremos remédios. Quanto mais grave é a doença, mais se exige do tratamento, né? E esses tratamentos, às vezes, são tão graves quanto as doenças. E um exemplo real disso são as quimioterapias, onde muitas pessoas não dão conta de manter o tratamento, o organismo se fragiliza com o tratamento, e às vezes esse fragilizar é tão grande que a pessoa vai ao óbito, não por um erro médico, né, mas pela gravidade de todo esse processo. Ele ainda vai nos dizer, né, coisas extremamente importantes nesse processo de transformação e cura. Trabalhar, comer, beber, dormir e amar, tudo deve ser moderado. A cura é um equilíbrio. O processo de conexão espiritual é um processo de equilíbrio. Todas as vezes que o nosso foco pende para um lado mais, as coisas ficam mais difíceis. A gente tem que cuidar do todo. Nós não somos uma parte, nós somos um todo, né? E ele lembra que às vezes a cura, né, ou às vezes não, ele afirma, a cura está ligada ao tempo. E às vezes também às circunstâncias. Então, o processo de cura é um caminho. Então, nós vamos entender nesse contexto que cura, né, primeiro é uma perspectiva. Se eu vejo o mundo do ponto de vista material e eu tenho um câncer, para mim a cura é só ficar livre de um câncer. Dentro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, da qual nós participamos, existe um grupo que se chama Grupo de Psico-Oncologia e Espiritismo, né? O Grupo de Estudos de Espiritismo e Psico-Oncologia, GEPSICO, que é o segundo grupo que surgiu dentro da associação, né, depois do Grupo de Estudos de Espiritismo e Psiquiatria, que foi quem fundou a Associação Médico Espírita de Minas Gerais. E esse grupo, ele não foca a cura física, não que ele não se preocupe com isso, mas a ocupação deles é de trabalhar, né, a compreensão de que a doença é um caminho para a cura, né, e auxiliar o indivíduo a desenvolver esse processo. E existem inúmeras histórias de pacientes que chegaram ao óbito por causa da doença num processo de saudável, tanto emocional quanto espiritual, de dar inveja, né? A expressão correta é essa. Então a perspectiva deles não é de desrespeitar que se busque o tratamento, ao contrário, essas pessoas são estimuladas a fazerem os tratamentos orgânicos, biológicos, fazerem a quimioterapia, a radioterapia, as cirurgias necessárias, né? Mas o enfoque é de um outro lado, de uma outra maneira. Então, cura, né, ela depende de uma perspectiva. A gente vai entendendo na caminhada que cura, ou o processo de cura, é uma escolha.
uma escolha pessoal. E, infelizmente, nesses 40, né, eu estou fazendo 41 anos de formado esse ano, né, e né, tenho então mais 6 anos de escola aí, são 47 anos na caminhada da saúde, né, trabalhando há aproximadamente 50 anos com mediunidade. Eu vi e vejo muita gente que escolhe não sair da doença, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, você fala isso, parece que você está condenando as pessoas, elas não conseguem. Pode se expressar dessa forma, mas dentro de um contexto muito superior, isso é uma escolha. Eu ouvia esses dias uma história de alguém com câncer hepático, bebendo constantemente, se alimentando inadequadamente, dizendo que não quer nada e se mantendo nessa doença, nessa amargura pela doença, escondida pelo vício do álcool. Cura é uma determinação. Eu tenho que me determinar para esse processo, né? Porque a cura é um processo. Ela começa quando eu me desperto e ela vai ampliando na medida que se amplia a minha visão e a minha abordagem da vida. Cura, então, é uma responsabilidade pessoal. Ninguém pode responder pela minha cura, né? Embora me considere cristão, eu não, né, entendo que Jesus veio nos salvar sem nenhum movimento de transformação pessoal. A salvação que ele veio ensinar-nos é o caminho que ele fez. Se a gente conseguir fazer o caminho que ele fez, a gente vai para um caminho de cura, né? Só, né, que para as pessoas é mais fácil esperar a cura da receita, da medicação, da cirurgia, do psicoterapeuta, do padre, do médium, de quem é que for, né? E eu não tenho que assumir esse contexto na minha caminhada. E mais do que isso, né, a cura é autocura, né? O Dr. Andrei Moreira, que a grande maioria das pessoas que estão aqui conhecem, né? O Dr. Andrei Moreira tem um grande trabalho nas redes sociais, né? Ele é um companheiro de trabalho, é um médico homeopata, é um constelador, né? Mais do que isso, para mim, ele é um filho do coração. E o Dr. Andrei tem um livro muito interessante, né, que chama-se Cura e Autocura. Todas as vezes que eu preciso me aprofundar com algum paciente nesse aspecto, eu recomendo a leitura do livro e a gente nas consultas, né, ou no processo terapêutico, a gente vai trabalhando aqueles temas. Então, a gente queria lembrar que numa das mais belas parábolas de Jesus, que é a parábola do filho pródigo, que o Dr. André, inclusive, vai trabalhar num outro momento desse aprendizado. A cura na perspectiva da parábola do filho pródigo, ela é muito bonita, né? E tem 3 versículos que são muito importantes para ver essa determinação pessoal, essa escolha,
esse processo de humildade, de reconhecer os nossos limites, as nossas dificuldades, mas também reconhecer as nossas possibilidades e potências. E o texto diz assim: caindo em si, ele, o filho pródigo, que tinha gastado tudo que tinha recebido, né? Como a grande maioria de nós desgastamos-nos de todos os bens que nós recebemos, inclusive da vida, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O reconhecimento da minha doença, o esforço de um caminho, de um retorno, de uma reconstrução. E a gente vai ver que o texto é muito lindo, porque ele está voltando. E o pai o espera, inclusive percebe no caminho. E o pai vai ao encontro dele e o recebe e o trata como filho. Não porque ele não tenha se enganado, não porque ele não tenha agido de maneira inadequada e contra a lei. Não. Mas a gente entende que à medida em que há esse processo de tomada de consciência, a vida vai nos abrindo espaços para a gente ter novas visões, novas percepções e crescer. Então, a cura é um caminho para a plenitude. E a plenitude é uma conquista que ultrapassa os limites da nossa compreensão como espíritos vivendo esse estágio da evolução na Terra. A cura ultrapassa a retirada de um câncer, ao uso de um remédio, a um processo terapêutico ou a atividades religiosas da vida do indivíduo. A cura é o reconhecimento do que eu sou verdadeiramente. E à medida em que eu me reconheço comigo, eu me encontro com Deus, eu aprendo a conhecer as pessoas e buscando o respeito em mim, eu aprendo a respeitar o outro. Eram essas as nossas colocações. Lembrando a todos que a partir dessa semana nós não vamos manter essa live no Instagram, mas ela em breve vai estar no nosso canal do YouTube. Então, se você achou importante o tema cura, lembre as pessoas de entrarem no nosso canal, Dr. Roberto Lúcio, YouTube, Saúde Mental e Espiritualidade. Se inscrevam, coloquem a notificação, logo que ela for colocada, vocês vão ter essa nota. Um beijo no coração, boa semana para todos e até a próxima terça-feira.